Olá minha amiga, está entrando no ar mais um Comunidade em Rede, é uma parceria de nossas emissoras de rádio e também Central Diocesana de Comunicação, e hoje é um dia especial, você vai saber por quê. Boa tarde, Dom José Lanza Neto, seja bem-vindo ao Comunidade em Rede. Olá, Padre Sandro, que bom estarmos mais uma vez aqui juntos, né? Você é sempre vindo aqui em Guaxupé, e nessa central de comunicação é uma alegria e podermos entrar em contato com os nossos ouvintes e aqueles que nos veem também. E hoje é um dia especial porque logo mais às 19 horas na Catedral Nossa Senhora das Dores nós teremos a ordenação diaconal do Richard e do Renan. Richard que assessora e que colabora nessa central de comunicação e também em toda a pastoral da comunicação diocesana. E o Renan, que hoje atua no seu estágio pastoral na cidade de Cabo Verde. Mais duas ordenações para a nossa igreja, Dom Lanza. Então, nós vamos concluindo esse ano com mais essas duas ordenações diaconais e quero lembrar mais uma vez também que foi um ano de graças para nós, porque nós tivemos 3 ordenações sacerdotais, tivemos a ordenação episcopal e agora mais 2 ordenações diaconais. E com certeza Deus está se recordando de nós, vamos dizer assim, não é? Deus está marcando presença nesta nossa igreja particular e nós ficamos muito felizes com isso. Agora, então, com a ordenação desses 2 jovens que se apresentam também, é uma alegria porque eles vêm somar conosco, com certeza, e fazendo parte do nosso presbitério. E com certeza eles têm muita coisa para trazer, para nos ajudar na comunicação e mesmo na pastoral. Eu acredito que a nossa igreja particular, então ela se enriquece. Aliás, mesmo que fosse uma ordenação só, né? Mesmo que fosse só uma ordenação diaconal, já seria, uma beleza, vamos dizer assim, né? Porque é sempre graça de Deus, é sempre um enriquecimento para o presbitério e para a nossa diocese. E em meio a toda essa alegria do ano vocacional, como o Dom Lanza mencionou, 3 novos padres no começo do ano, um bispo para a diocese de Almenara e agora 2 diáconos, mas temos uma alegria, o ano sacerdotal diocesano, que terá início no próximo dia 16 de outubro, lá no Santuário Nacional em Aparecida, com a presidência da missa sob a sua responsabilidade e a presença dos padres, em torno do seu bispo iniciando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Eu sei que foi um grande sonho, algo que o Espírito Santo tocou no coração do Senhor. Eu me lembro em maio, quando nós tivemos a reunião do clero lá na cidade de Passos, o senhor mencionava. Nós falávamos do desafio que os padres vêm enfrentando, as dificuldades, algumas situações bem complicadas, densas, realmente sofridas. E o senhor disse, olha, eu estou no meu coração está pedindo que nós façamos algo pelos padres. E aí surge, então, o ano sacerdotal diocesano. Então, e a minha intenção, ela surgiu mais precisamente na preparação para aquela reflexão sobre o Dia da Unidade, missa do Crisma aqui na Catedral. E eu falei, nossa, e diante dessa situação que você colocou, muito bem, que nós estaríamos talvez terminando um ano vocacional, que nós não parássemos de pensar na vocação, na oração que as comunidades fizeram, que nós pudéssemos então criar um ano sacerdotal na diocese, em vista de um caminhar melhor, fortalecer a nossa fraternidade, cuidar melhor também dos nossos padres, se bem que já existe a pastoral presbiteral, mas esse ano sacerdotal ele seria mais abrangente, vamos dizer assim, né? Exatamente para envolver as comunidades, para envolver os padres, talvez
com algumas orações específicas, temas específicos, algo que trabalhasse bastante essa questão humana do padre. E também nós já temos o nosso retiro, mas quem sabe esse ano sacerdotal possa ser concluído também com um outro dia de reflexão, um dia de espiritualidade. Então tudo isso é realmente para fortalecer, para nos fortalecer, dar uma base, uma sustentação diante dos nossos conflitos, das nossas dores, decepções, desilusões, cansaço, às vezes até revolta. E porque os padres, nesse sentido também, nós vamos nos adoecendo. Não é olhando as pessoas e atendendo as pessoas nas comunidades, a gente percebe isso, né? Que as pessoas, a sociedade em si praticamente está doente. Nós fazemos parte dessa sociedade e nos adoecemos também. Então, esse cuidado. Então, não é só com aquele padre que está com aquela doença física, porque está idoso, ou teve qualquer outro problema. Mas não, é exatamente cuidando de forma integral da vida. Mais uma vez. Volta o assunto da vida. Volta o assunto, né? Do padre, porque o padre ele representa muito na comunidade. Eu diria que, grandemente, o padre faz toda a diferença na comunidade. O padre vai elevar ou vai criar uma decadência na comunidade. É isso, ele vai ser ali uma presença que nós sempre acreditamos que vai ser para o bem, que aquela comunidade vai crescer espiritualmente, que os problemas vão ser conversados, discutidos, rezados, mas quando a gente não está bem, quando uma pessoa adoece, ela não está pronta para o trabalho, por exemplo, né? Ela não está pronta para a família, ela não está pronta para passear, para sair, ela não está pronta para exercer a força, a vitalidade da vida. Então, mais do que nunca, precisamos trabalhar, precisamos cuidar dos nossos padres. Então, por isso que já aconteceu, né? Na festa de Nossa Senhora das Dores, nós fizemos uma apresentação do que vai acontecer. E dia 16 de outubro nós teremos, então, a apresentação, o lançamento mesmo do ano sacerdotal, que vai ser em Aparecida, que vai ter uma certa visibilidade. Porque a TV abrange todo o território nacional. Então, nós queremos fazer bonito também, né? Não queremos fazer feio diante de uma coisa que nós estamos nos propondo, que alguém vai nos olhar e vai dizer, bom, mas o que eles estão querendo, afinal de contas? Então, por isso, que já estamos praticamente organizados, vamos dizer, né? Com a presença dos padres, vamos viajar, então, para Aparecida, desde já, eu diria... Vamos nos preparar espiritualmente, através da oração, vamos nos preparar psicologicamente também, nem tanto para só vendermos uma imagem bonita na TV Aparecida, nem tanto isso, né? Mas para nos fortalecermos, para que o nosso ministério seja um ministério fecundo na vida das comunidades, e que as nossas comunidades possam dizer, nós temos grandes padres, nós temos bons padres, nós temos padres comprometidos com as comunidades. Olha, Padre Santo, olha coisa... é um desafio isso, né? Porque nós falamos que o nosso povo é bom. Um dia eu ousei dizer isso, né? Mas será que as pessoas, as nossas comunidades estão dizendo que nós somos bons? Nós corremos o risco, né? Alguém pode dizer assim, bispo, acho que não, vocês não são tão bons assim não, né? E se nós não somos, nós precisamos alcançar esse patamar, vamos dizer assim, né? De ser uma presença de pastor, uma presença amiga, uma presença que de fato faça toda a diferença na vida das pessoas, na vida das famílias e das nossas comunidades também. Agora, mais uma vez, para isso, nós temos que reunir as condições, nós temos que estar bem, para podermos exercer bem também o nosso ministério. E por isso que foi providencial e inspirador vamos dizer assim, o lema, né, do nosso ano sacerdotal, que tem reaviva o dom de Deus que há em ti. E às vezes, Dom Lanza, não é por maldade do padre, às vezes é um cansaço, às vezes são decepções junto de decepções, perdas familiares,
enfermidades que o próprio padre adquire ou que enfrenta. Os limites. Os limites mesmo do padre. E aí... A tristeza. Aí vem a tristeza, né? Aí acabou, o padre morre, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma coisa comigo, Dom Lanza, que se nós perdermos o brilho dos olhos, aí parece que o fim já chegou. Diz o quê? Que os olhos são o quê? Reflexo da alma. Da alma, né? Hoje está falando de luz, né? O evangelho de hoje está falando de luz. Então, se a gente perde esse brilho, se o sol perde esse brilho, não somos nada. Pois é, por isso, nós teremos várias atividades. E o primeiro, dia 15 de setembro passado, foi apenas o lançamento do ano. O lançamento de toda a programação, o entender o ano, né? Por exemplo, o objetivo geral. Vamos ler aqui para que você saiba. Colaborar na redescoberta da vocação presbiteral dos padres da Diocese de Guaxupé por meio da oração persistente, da formação humana e religiosa e da vida fraterna. Aí você pode pensar, mas o que eu tenho a ver com isso? É o padre que tem que se virar. Não. Eu disse quando o senhor me empossou em Poços de Caldas, eu disse lembrando de uma frase que utilizei na minha ordenação. Todo sumo sacerdote é tirado do meio do povo e enviado para um povo para ajudá-los e orientar, oferecer sacrifícios de louvor e de penitência por seus pecados e pelos pecados dos outros. Então, o padre está intimamente ligado à comunidade. E a comunidade também é responsável pelo padre. Por isso, você que nos ouve, você que nos acompanha pelas redes sociais, né, Central Diocesana de Comunicação, você é importante neste ano sacerdotal. Dia 16 de outubro, às 9 da manhã. Pode ser, André? Falei errado, é dia 17, desculpa. Dia 17 de outubro, às 9 horas da manhã, no Santuário Nacional. Estaremos lá para ter essa visibilidade. Achei interessante isso. Por que no santuário? Porque alguém pode pensar assim, por que não no Santuário de Cássia? Por que o Santuário Nacional? Porque o Santuário Nacional, com os meios de comunicação que eles têm, vai dar visibilidade. Isso é importante também para que toda a diocese acompanhe essa abertura. Às vezes pessoas que não têm acesso a redes sociais e aí pode assistir pela TV, vendo o clero da Diocese de Guaxupé em torno do seu bispo, iniciando um tempo de graça. Então, nós falamos muito isso nas apresentações dos padres, né, novos padres, párocos, e a gente pede a oração da comunidade. Eu penso que as comunidades estão rezando um pouco, né? De primeiro um padre falando mal, aliás, uma comunidade ou alguém falando mal do padre caia quase que em risco de excomunhão, né? Mas hoje em dia nós estamos tendo um excesso, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Que as pessoas às vezes chegam, você pensa que você é o quê? Então, diminuindo o padre, ou não valorizando o padre, quando não agredindo o padre, xingando o padre, falando mal. E o Papa Francisco fala até uma coisa nesse sentido, né? Que não pode existir isso entre nós padres, né? Entre nós bispos, porque é muito, muito ruim, muito negativo. Isso destrói, isso esfacela, vamos dizer assim, a comunhão, a unidade. E vale a gente aplicar isso para a comunidade também. Se acontece isso, com certeza a comunidade não está bem. A comunidade não está bem. Sim. Ou a comunidade não está bem porque muitas vezes o padre pode não estar bem também. Então é necessário essa oração, o padre rezar pela comunidade, mas a comunidade rezar pelo padre, acolher o padre. Então quem sabe nesse ano sacerdotal que nós vamos iniciar, no próximo dia? 17. Uma terça-feira, dia 17 de outubro, às 9 horas da manhã, transmissão ao vivo pela TV Aparecida, pois estaremos lá no Santuário Nacional. Presidência da missa, Dom José Lanza Neto e os padres concelebrantes da nossa diocese. Você que nos acompanha aqui estará rezando conosco na sua casa para que esse ano sacerdotal seja realmente frutuoso. E eu achei interessante, eu vou pedir que o Richard coloque aqui na nossa transmissão a logo do nosso ano sacerdotal,
e nós vamos explicando, tá bem? Então ele vai colocar, e eu vou explicando aqui para você sobre o significado para que você entenda. Ou seja, por que se tem essa logo, esse desenho? O que isso quer representar neste ano sacerdotal? Porque às vezes você vai ver as nossas transmissões, nas nossas igrejas, estampados, às vezes camiseta do padre, e você vai perceber assim, então, peraí, o que significa esta imagem? Então ele está colocando aí, eu vou explicando agora para você. Então, o logo que representa o ano sacerdotal diocesano apresenta uma profunda riqueza de significados. Está vendo aí? Você está vendo? Pelo fundo, encontramos um espiral em tons dourados, remetendo ao óleo da unção, parte do projeto de Deus para a humanidade e dinamicidade da vida, cujo início e o fim encontram-se em Deus. Você está vendo que tem uma cruz perpassando toda a imagem, que remete inicialmente ao sinal sagrado da salvação. O sacerdote é chamado a seguir o exemplo de Cristo, que se encarregou na cruz por amor à humanidade, assumindo a sua cruz. A cor azul que você está vendo aí nos remete ao batismo, no qual todos somos lavados pela água da vida, imbuídos do munus de sacerdotes, profetas e reis. O óleo do crisma que você está vendo ser derramado abundantemente nas mãos do presbítero remete ao momento do rito de ordenação, no qual o ministro é consagrado a Deus para o ministério, pela ação do Espírito Santo, e recebe dele a sua força para proclamar a boa nova da salvação. Com as mãos abertas e ungidas, como você está vendo aí no vídeo, com óleo, vemos a beleza desse gesto, pois as mãos do homem é instrumento de seu agir, é símbolo de sua capacidade de afrontar o mundo, a ponto de tomá-lo pelas mãos. O Senhor quer que o tomemos pela mão e lhe demos o toque do divino. Quer que sejamos instrumentos de seu agir no mundo, servindo a todos. E por fim, o símbolo da faixa, que nos remete ao dia da ordenação presbiteral, em que o candidato, após a unção, tem as mãos envoltas em faixas, selando a unção. Em seguida, suas mãos são desatadas, representando assim não somente a humanidade do presbítero, como também sua liberdade definitivamente entregue à igreja, onde exercerá sua missão. E nessa faixa está escrito: reaviva o dom de Deus que há em ti. Então, quando você olhar para a logo, seja na sua igreja, seja nas nossas transmissões, deixa seu coração se alegrar, porque você faz parte da história dos nossos sacerdotes, rezando, torcendo e sendo parceiro e parceiro junto do sacerdote na comunidade, na sua paróquia, ajudando o padre a evangelizar. Por isso, louvemos a Deus por esse ano sacerdotal. Dom Lanza, chegamos ao final do nosso Comunidade em Rede, este ano, ou melhor, esta edição especial, uma edição que realmente traz para nós essa certeza de que precisamos cuidar dos nossos padres. E daqui a pouquinho nós temos então um bate-papo com os seminaristas que estão aí prestes a serem ordenados diáconos, Richard e Renan. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, estamos de volta com a nossa Comunidade em Rede e hoje, olha, um bate-papo especial, porque esses dois jovens seminaristas que concluíram seus estudos, o ano de estágio pastoral, e logo mais às 19 horas serão ordenados pela oração da igreja, imposição das mãos de Dom José Lanza Neto, diáconos para a igreja em Guaxupé. Então fala conosco agora, seja bem-vindo, Richard, Renan, fale para nós, como é que está o coração nas vésperas, né? Não só em véspera de dia, mas nessas horas que antecedem esse momento especial na vida de vocês. Meu nome é Renan, sou natural da cidade de Itamogi e venho partilhar um pouquinho com vocês
sobre a minha experiência vocacional, sobre um pouquinho sobre a minha vida. Vocação é um chamado de Deus, um chamado que Deus coloca no coração de cada ser humano, de cada pessoa. A pessoa vai descobrindo, com o passar da vida, qual é o seu chamado, qual é a sua inspiração para estar a serviço de Deus, para estar a serviço da igreja. O meu chamado, a minha vocação, ele desperta então na simplicidade do seio familiar mesmo. Minha família, meu pai Antônio, minha mãe Sueli, são pessoas de igreja, religiosos, que desde pequeno me ensinaram a amar Jesus, me ensinaram a ter no coração esse sentimento, essa disponibilidade, essa abertura, aquilo que Jesus apresenta na vida, aquilo que Jesus fala pelo seu evangelho, nas suas palavras. Então, o meu chamado nasce nessa vivência familiar e também na simplicidade daquilo que acontecia, a realidade de família, a realidade das novenas. Quando eu era pequeno, a gente sempre morou na zona rural e a gente ia nas novenas lá num bairro próximo da minha casa, bairro Candinhos, na igreja Nossa Senhora Aparecida. E sempre a gente participava da novena e era um caminho, era um pouco longe, a gente ia a pé, a gente ia conversando, a gente ia já vivendo aquele grande mistério do amor de Deus. Que o amor de Deus acontece na amizade, acontece nas conversas indiretas, na vida de igreja, acontece na onde está a vivência do amor. Então, nisso foi nascendo a vocação e esse chamado, então, do Senhor. E eu fui discernindo com o tempo esse chamado. Comecei minha experiência no seminário em 2015, fiz antes os encontros vocacionais e foram tempos enriquecedores. E com o passar do tempo, com os estudos, com a vida de comunidade, com a vida espiritual, a gente vai amadurecendo, então, a resposta a esse chamado. Uma coisa é a gente identificar um chamado, identificar a vocação. Outra coisa é a gente dar a nossa resposta para esse chamado. Então, com o seminário, com os meus colegas de turma, com os amigos que eu fiz nesse tempo de comunidade, de vivência lá no seminário, eu pude amadurecer a minha resposta e o meu sim para Deus. E deixo aqui um convite também para todos que ainda não se encontraram na sua vocação, ainda não descobriram o seu chamado ou já descobriram o seu chamado, mas ainda estão amadurecendo a sua resposta a esse chamado. Deixem nas mãos de Deus. Rezem, trabalhem na sua vocação, no seu chamado. O amadurecimento vem com o tempo. No tempo, todas as coisas frutificam, todas as coisas tomam boa nota. Então, assim é a vocação. Deixa a vocação nas mãos daquele que é nosso mestre, seja ela sacerdotal, religiosa, seja vocação matrimonial, vocação leiga. O seu chamado está nas mãos de Deus. Então, se você tem um chamado específico, vá atrás do seu padre, busca compreender esse chamado. Se você tem um chamado à vida matrimonial, vai rezando, colocando nas mãos de Deus, colocando na intercessão de Santo Antônio também. Nunca deixe de lado aquela fé verdadeira que existe no seu coração. Tudo isso nos leva a amadurecer a vida, a vocação e o chamado de Deus. As expectativas para a ordenação diaconal, então, é de assumir o ministério com responsabilidade, com carinho, com zelo e com espiritualidade. O diácono é aquele que é chamado a estar a serviço da igreja, do altar, da palavra, da caridade. O diácono é aquele que, mais do que ajudar, auxiliar nos sacramentos, ele auxilia na vida. Então, é de uma doação de vida ao serviço ministerial, ao serviço eclesial e ao serviço dos mais pobres. Por isso, uma das expectativas que tenho no meu coração com o diaconato é estar no meio do povo, servindo aqueles que mais necessitam, daqueles que estão mais carentes de Deus, dos empobrecidos
não só na miséria da carne, mas também no coração. Aproximar de Deus, trabalhar juntos para construir o reino de Deus aqui entre nós. O diaconato tem essa tonalidade, servir e amar. Olá, meu nome é Richard, eu sou natural da cidade de Poços de Caldas e eu quero partilhar um pouco da minha expectativa pela ordenação diaconal. Hoje, dia 13, dia que esse programa vai ao ar, à noite será a nossa ordenação diaconal. E é uma grande alegria, tanto para mim quanto para o Renan, poder compartilhar um pouco desse momento, dessa experiência que é única na nossa vida. Eu, antes de vir para a Diocese de Guaxupé, para o seminário da Diocese de Guaxupé, eu fiz uma experiência na Fraternidade Toca de Assis, onde vivi por 15 anos. E tanto a espiritualidade quanto o trabalho missionário que eu vivi na Toca foram fundamentais para o amadurecimento e a consolidação daquilo que eu trago como expectativa vocacional ou como desejo vocacional. Vim para o seminário de Guaxupé, passar por esses anos de formação, tanto aqui em Guaxupé quanto depois em Pouso Alegre, cursando filosofia e teologia, me ajudaram bastante a entender que, independente dos caminhos que eu passei antes de chegar aqui e toda a experiência que eu vivi de missão antes de chegar à Diocese de Guaxupé, de certa forma, hoje eu entendo como os caminhos que Deus usou para que eu pudesse amadurecer minha vocação, entendendo que esse é o lugar que eu quero dar o meu sim, que eu quero responder a esse chamado de Deus. Por isso, há em mim, nesse dia, uma grande alegria por poder ser acolhido pela Igreja, na pessoa do Bispo Diocesano e também do Conselho de Formação, e poder abraçar o diaconato. Tanto para mim quanto para o Renan, e acredito que posso dizer isso, o diaconato ele tem um sentido todo especial. Nós escolhemos como lema da ordenação diaconal uma frase que está na carta de São Paulo aos Gálatas, que é a seguinte: o que nos recomendaram foi que nos lembrássemos dos pobres. E eu acho que essa frase ela expressa bem o que é o diaconato. É esse ministério do serviço, né? Nós somos revestidos do diaconato, da dalmática, que é o paramento próprio dos diáconos, e a dalmática ela tem esse sentido profundo do serviço, ela tem o formato de um avental para nos lembrar todos os dias de que o diácono ele é um servo, ele é aquele que serve o altar, ele é aquele que serve a palavra e ele é aquele que serve os pobres. No nosso retiro de preparação para o diaconato, o Padre Lucas dizia isso para nós. Ele dizia assim: olha, o diácono ele é o rosto da misericórdia da igreja, da caridade da igreja. E ele nos incentivava para que nós buscássemos isso nesse ministério, a ser esse rosto da caridade da igreja em todas as situações e onde nós estivéssemos. Então, a expectativa que eu trago no coração por esse dia, pela ordenação diaconal, é um pouco essa, é conseguir corresponder a esse chamado de Deus para a minha vida e esse chamado da igreja para que, com a graça de Deus, todos os dias, eu possa sempre me colocar a serviço. Uma frase do Papa Bento, eu acho que cabe bem para esse dia, pelo menos para a minha vida. É entender que Deus está me revestindo da sua graça para que eu seja servo dos servos do Senhor. Então, eu só posso agradecer ao Dom José Lanza, agradecer ao Conselho de Formação da Diocese, agradecer aos reitores que me acompanharam nesse tempo, de maneira muito especial, Dom José Hamilton, que me acolheu no seminário e que foi meu reitor nesses últimos anos também de formação, mas aos outros reitores também, Padre Éder, Padre Vinícius, Padre Ronaldo e o Padre Edmar, que foi nosso reitor no início da teologia. Então, com muita gratidão, nós chegamos para esse dia
eu chego para esse dia, para essa ordenação, que tem essa característica muito especial de reunir na celebração as comunidades pelas quais nós passamos, que nós fizemos trabalhos pastorais, também os nossos familiares e, de maneira muito especial, nossas comunidades de origem. Eu, a Paróquia Nossa Senhora da Esperança, lá de Poços de Caldas, e o Renan, a Paróquia São João Batista, lá de Itamogi. Então é uma grande alegria, eu compartilho essa alegria com quem nos ouve aqui ou com quem nos vê pelas redes sociais, e peço a oração de vocês por mim, pelo Renan, para que nós possamos corresponder a esse chamado de Deus, nos colocando sempre a serviço de Deus na igreja, no altar, na palavra de Deus, nos pobres, nas comunidades às quais nós formos enviados, que nós sempre nos coloquemos a serviço. Agradeço o carinho, agradeço as orações e você que puder estar conosco nessa celebração ou acompanhar pelas redes sociais, reze por nós, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, que se manifesta a nós pelo bispo, pela Igreja de Guaxupé, pelos nossos superiores, para que nós possamos corresponder a esse chamado de Deus. Deus abençoe muito você, conto com as suas orações, reze por mim, hoje, nesse dia especial, mas sempre, reze por mim sempre. Deus te abençoe. E que manifestação maravilhosa dos dois, nós conseguimos perceber a alegria, o brilho nos olhos, porque o sonho que um dia tocou os seus corações, o chamado, e hoje estão dando um passo significativo na realização desse projeto. Obrigado, Richard, obrigado, Renan. Daqui a pouquinho estaremos juntos na Catedral e você poderá acompanhar pela Central Diocesana de Comunicação. Já voltamos! Obrigado, Dom Lanza. Eu agradeço, Padre Sandro, e faço o convite também para que nós estejamos, então, dia 13 de outubro, que é uma sexta-feira, às 19 horas, aqui na Catedral, Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé, a ordenação, então, desses dois jovens aqui para a ordenação diaconal. E dia 17, mais uma vez, o nosso encontro em Aparecida com a abertura oficial do Ano Sacerdotal Diocesano. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Nos dê a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim encerramos mais uma edição do nosso Comunidade em Rede. Um beijo no seu coração.